O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, foi discreto no apoio ao Nunes em São Paulo. Uma atitude que, inclusive, fez o seu guru, o pastor Silas Malafaia, chamá-lo de omisso e covarde. Mas agora, no segundo turno, ele quer entrar na equação. Eu cheguei. O Bolsonaro só não esperava a reação da campanha do Nunes. Que reação foi essa? Vamos descobrir aqui no Plantão do Meteoro com a nossa Daiane Oliveira. Vamos lá. Boa tarde, Daiane. Boa tarde, doutora Ana. Pois é, né? Quem imaginava que depois de tanto esnobar o Nunes, dizer que ele não era uma figura ideal, dizer, inclusive, olha, ele não é o que eu esperava, se o Marçal ganhar, né, a gente não tem problema com isso. Depois de todas aquelas pataquadas que foram feitas, o Bolsonaro ia levar um passo fora. Não era bem possível que ele levasse um passo fora. E a gente tem essa informação justamente, né? Para quem não lembra, a gente vai recapitular um pouquinho do que aconteceu ao longo da campanha do Nunes, que o Bolsonaro ele não se posicionou, não à toa, a gente teve o Malafaia, né, soltando todas as farpas que soltou, chamando o Bolsonaro, inclusive, de omisso e covarde, porque não se posicionou da forma que o Malafaia esperava contra o Marçal, porque, inclusive, o PL fez um acordo de colocar o vice na prefeitura, ao lado de Nunes, pagou um valor, inclusive, muito alto para a campanha de São Paulo. Então, esses acordos são organizados diretamente com o partido, eles precisam ser respeitados. Por isso que o Bolsonaro ele deveria ter sido uma figura mais ativa, enquanto esse líder, que, né, dizem que ele é, mas parece que ele deu ali uma afrouxadinha, ou como diz o Malafaia, ele se acovardou, né? Vou te pedir, Ana, para trazer o primeiro vídeo que já fala justamente, né, quando o Bolsonaro já fala sobre o Nunes e dá aquela deslizada assim do tipo, acho que eu não quero tanto o Nunes agora não, viu? Alerta de voz do Bolsonaro. Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso e vou ajudá-lo onde for possível. E lá tem a figura nova do Paulo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes, não tem experiência, mas faz parte, né? E disputando... Sobre o Tarcísio, a relação. Então eu posso falar, quando eu vou a São Paulo, eu durmo no Bandeirantes. Olha, legal. Que apoio foi esse, sabe? Que show da Xuxa é esse? Não, e dizer, olha, mas eu acho que assim, ele não é a figura ideal, a gente fez esse acordo aí, mas olha, o Marcelo é muito inteligente, o Malafaia, inclusive, ele dá essa puxada de orelha no Bolsonaro, ele diz, olha, você está dizendo que como é que ele disse que o Marcelo é muito inteligente? Que tira no pé esse? Até porque o Marcelo é aquela pessoa que já deixou muito evidente a megalomania, inclusive, que ele tem interesse em ser um presidente da República. Ele já falou que se o Lula não disputar, ele vai ser presidente, até porque ele sabe que ele não ganha do Lula. Isso também ele já declarou que ele tem outros sonhos, né, alcançar outras instâncias. Não alcançou o segundo turno da Prefeitura de São Paulo, né, mas também ele ganhou o que ele queria, que era essa visibilidade, né? Mas ele não ganhou o segundo turno, enfim. Não teve segundo turno, desculpa. Exatamente, não vai ter segundo turno, não tá, para ele realmente não vai ter. Aí eu vou te pedir, Ana, para colocar o segundo vídeo, por quê? Porque o Bolsonaro, logo que teve a divulgação do segundo turno, ele já mudou um pouquinho de figura e se colocou à disposição do Nunes. Sabe aquela amiga interesseira? Sabe? Vamos na terça-feira já fazer um cronograma para ir nessa, pelo menos, a gente vai nessas 11 capitais aqui, buscar aí a vitória no segundo turno. Só em relação a São Paulo capital, tudo indica aí Boulos e Nunes, o senhor pretende ser mais participativo? Acho que agora eu tenho que esconder mais o jogo ou trabalhar como eu trabalhei de forma bastante discreta, tá certo? Agora é abrir o jogo. Se configurar esse quadro que está aí, eu entendo que o pessoal do Marçal, que são eleitores de direita, que são meus eleitores basicamente, né, vieram todos conosco. Como que eu falo, não esconder o jogo mergulhar a cabeça? Sim, é mergulhar a cabeça, tá? Porque tinha uma preocupação até que ponto eu de cabeça poderia atrapalhar. Agora a gente vai ver qual é a melhor saída. Esse voto do Nunes fica com ele e vai ser disputado então o voto do Marçal, que não vai entender
são majoritariamente direita. Alguns ali estavam apaixonados por esse amor de verão com ele. Volta para nós com toda certeza. Como é que o senhor viu esse... Opa, obrigada, UOL. Isso. Mas olha só, né? Ele já mudou totalmente de figura, inclusive dizendo, agora não, agora eu vou aparecer mais, né? Já vamos organizar isso aí. Só que assim, como você falou, amiga interesseira funciona muito, né? Porque ele estava naquela linha de cima do muro, para quem ganhar a gente vai, né? Para ele é interessante qualquer um dos nomes. O Bolsonaro não tem fidelidade a absolutamente nada. Não tem fidelidade a partido, não tem fidelidade à religião, não tem fidelidade às companheiras, não tem fidelidade a absolutamente nada. Então, quem vai esperar que ele tenha uma fidelidade política, que ele assuma esses acordos, né? Volto a dizer, o Malafaia não à toa puxou a orelha publicamente e o Bolsonaro respondeu, eu amo o Malafaia, a gente entende, é só alguma animosidade ali, mas é tudo normal entre a gente. E ele declarou que amava o Malafaia. Imagine, né, o Bolsonaro sendo exposto dessa forma, sendo chamado de covarde, dizendo que ama alguém. Então, a gente estava até comentando ontem, será que alguém tem rabo preso, né? Enfim. Mas o Nunes, ele também deu uma resposta, né, sobre se ele iria aceitar esse apoio do Bolsonaro, se ele estaria conversando com o Bolsonaro, estaria próximo. O Nunes também, ele falou sobre isso. Vamos lá. Simbora. E eles são amigos há tantos anos, eu não vou me referir numa relação de amizade deles. É calor de campanha, amigo. Eu tenho uma relação com o presidente Bolsonaro, que é recente, com o pastor Silas Malafaia, muito pouco, admiro o trabalho dele. Para eu comentar algo que o Silas falou do Bolsonaro, que eles são amigos há tantos anos, não é nem bacana da minha parte. Mas prefeito, já está definida qual vai ser a participação do ex-presidente agora nesse segundo turno, o senhor já conversou com integrantes do PL, com ele mesmo? Ontem eu falei com ele falou que está à disposição, só questão de ajuste de agenda. O Melo, o nosso vice, está conversando. Nós estamos correndo. Se tiver chance na agenda dele de vir, vai ser bom. E se por acaso... Só aí. Pois é, né? Ele disse, inclusive, em outra entrevista, que ele não iria fazer um acordo ali com o Marçal diretamente, mas ele sabe aquela figura meio contraditória? Ele não é, porque ele é totalmente contraditório. Ao mesmo tempo que ele fala assim, seríssimo, ao mesmo tempo que ele fala assim, não vou pedir o apoio do Marçal, o Marçal me mandou uma mensagem no WhatsApp, olha aqui, mas tem muitas mensagens, vou responder sim a mensagem depois. Ele questiona, né, as atitudes do Marçal e ele fala assim, mas eu espero que ele melhore quanto pessoa. Ele não pontua ali, olha, não me interessa pessoas que estejam com uma ideologia que votem no Pablo Marçal. Ele não vai se posicionar dessa forma como ele não fez isso, né? Ele não ia dar esse tiro no pé, porque ele sabe que um eleitor que vota em Pablo Marçal é muito mais provável que vote nele até do que o Guilherme Boulos, né? A migração dos votos. Mas, inclusive, por essa postura do Bolsonaro, a gente viu em várias páginas, né, nas redes sociais, inclusive, as pessoas comentando assim na página lá do Bolsonaro. Você não se posicionou antes, então agora eu vou votar em Boulos, só para você entender que a gente precisa vir para mais perto da gente. Então, tem uma ideia de um votinho aí de raiva também, e que a gente não está reclamando não, né? Tudo bem, tá tudo certo. Vota aí no 50, que é ótimo. Mas, assim, o Guilherme Boulos também surfou nessa ideia de entender que o Marçal ele poderia, sim, transferir os votos para o Nunes, mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro atrapalharia essa posição, né? Porque o público de São Paulo não está tão aliado com o Bolsonaro assim, não à toa a gente viu exatamente agora a quantidade de votos que foram anulados porque a população paulista resolveu votar no 13 ainda por aquela ideia de confusão, né? Foram 50 mil votos que colocaria o Boulos ali numa posição muito mais confortável, na verdade, ganhando no primeiro turno, né? Tem isso. E aí vai te pedir, Ana, para colocar o vídeo, justamente que o Boulos ele já mudou um pouco a posição dele, a postura dele. É uma postura que eu particularmente gosto mais, que é aquela postura de um Boulos mais combativo, aquele Boulos assim, coloca o dedo na ferida. Ele deixou a postura mais, vamos dizer que moderada, mais conservadora para Marta, que de fato é como deveria ser, né, desde o começo. Marta tem esse perfil e não à toa ela foi escolhida para estar ali ao lado dele, né? Por favor, né? Vamos lá, tá aqui num shorts. Nesse segundo turno, também vai estar em jogo
uma escolha. Do lado de lá, nós temos o candidato apoiado pelo Bolsonaro. Um candidato que acredita que o Bolsonaro fez tudo certo na pandemia. Um candidato que agora, no primeiro turno, se colocou contra a vacina. Um candidato que acredita que o 8 de janeiro foi apenas um encontro de senhoras e não uma tentativa de golpe. Do lado de cá, nós temos o time que ajudou a resguardar a democracia no Brasil. Nós temos o presidente Lula, nós temos o vice-presidente Geraldo Alckmin, nós temos a ministra Marina Silva e todos aqueles que há 2 anos se juntaram e vencemos a eleição aqui na cidade de São Paulo, nesse segundo turno. Aí. Ele faz um esforço discursivo ali mesmo, né? Faz questão, né, de demarcar, assim, o Bolsonaro é Nunes, Nunes é Bolsonaro. E o Nunes tá tipo, não, ninguém segura a mão de ninguém, assim, né? Vamos conversar, a gente não tem ainda uma definição, mas vamos conversar. E por que isso, né? Porque a gente tem, e justamente também o número de abstenções em São Paulo foi um número imenso. 2,5 milhões de pessoas deixaram, né, não votaram, ou não estiveram, né, nos seus colégios eleitorais. Até o próprio Pablo Marçal chegou 5 minutos antes do colégio eleitoral fechar, né? E até a companheira do Pablo Marçal não transferiu o título para São Paulo para votar no marido. Tem isso também, né? Mas a gente tem aí um número que é inclusive superior, né? A gente teve 1,8 milhões de pessoas que votaram em Nunes, 1,7 milhões de pessoas que votaram no Boulos, mas a gente teve um número imenso, muito expressivo de pessoas que não votaram. E, inclusive, o segundo turno, né, deve forçar algumas dessas pessoas a escolherem ali uma posição, um lado, e é também essa fatia aí que esses 2 candidatos eles estão buscando. E é uma fatia, vou te pedir, Ana, por favor, para abrir a matéria que a gente trouxe, que é justamente essa fatia que o Bolsonaro ele pode perder nessa linha, nessa ordem. São pessoas que estão cansadas muitas vezes da política, são pessoas que já passaram por várias situações, e pessoas que disseram, não vou me posicionar no primeiro turno, não, se tiver segundo turno tudo bem, mas se não tiver também eu não vou lá votar. E o próprio Bolsonaro é uma figura que, por mais que ele atraia assim, uma quantidade grande de eleitores, que na Paulista as pessoas ainda se manifestem a favor dele e ainda sigam orando para pneu, a gente tem aí justamente a revista Fórum trazendo que a campanha de Nunes, né, o Bolsonaro falou que já se colocou à disposição, mas a campanha de Nunes deu uma esnobada, dizendo, olha, agora não queremos mais. Esse é exatamente o ponto. O Bolsonaro ele foi deixado de canteiro, né, deixado de lado. Uma das pessoas ligadas ali à campanha do Nunes deu uma entrevista para Malu Gaspar, do jornal o Globo, e olha só, né, que foi informado, que o Bolsonaro agora quer vir de janelinha, na janelinha não. O deputado Paulinho da Força, né, que é o presidente do Solidariedade, que colocou esse sentimento, né, de, olha, o que pode atrapalhar o Nunes é o Bolsonaro. Fazer essa campanha agora, se o Bolsonaro entrar agora na campanha do Nunes, só vai atrapalhar. Quando a gente precisou dele, ele não foi. Agora não precisamos mais. É exatamente essa afirmação que foi feita. E por mais que o Bolsonaro não deve ser excluído justamente pelo fato dele ser ainda uma potência nacional, mas ele também não deve ter protagonismo nessa campanha, como o presidente Lula certamente vai ter sim ao lado do Boulos, justamente até para reforçar, olha, o Boulos é 50, porque precisa ser dito isso em São Paulo, para o pessoal não anular o voto votando em 13. Ainda tem que fazer esse trabalho aí. Mas que bom, né, que o Bolsonaro foi deixado de lado. Essa situação do Bolsonaro fala muito, né, sobre como as pessoas estão vendo ele como ativo político, que ainda é uma coisa meio dúbia, né? Ele ainda alavanca candidatos, de fato, né? Aqui em Curitiba, a gente que o diga, sabe?
Tô rindo, mas é de nervoso. Mas, ao mesmo tempo, ele não é um trunfo tão maravilhoso assim. A presença dele pode, sim, trazer malefícios para a campanha do Nunes. Por outro lado, há especulações também de que a presença do Lula não traria malefícios para a campanha do Boulos. Mas há uma dúvida de que ele vá realmente se engajar nessa campanha, porque é meio que adiantar uma disputa eleitoral lá da presidência de 2026 ali, que talvez não seja, né? Vai depender muito do clima da coisa. Agora, o Bolsonaro virar essa batata quente aí que ninguém quer, muito me alegra. Não é gostoso de ver isso? Inclusive, uma batata quente que ninguém quer e que o próprio guru está chamando de covarde e omisso, né? Então, é um sinal de que ele está enfraquecendo realmente. Exatamente. Enfraqueceu tanto que não conseguiu, né? Não conseguiu o que ele queria ali, que era botar o Marçal na corrida, pelo menos, ali, né? Então, já foi uma demonstração de fraqueza. Já foi uma demonstração de fraqueza. E agora ele realmente quer ir dar tchau na janelinha. Eu de vocês não deixava, não. Deixa ele lá. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos por aqui, mas, Ana, rapidinho, não ficamos, não. Não. Por quê? Porque talvez seja bom, inclusive, ele se posicionar dessa forma, né? Aceita, Nunes, coloca o Bolsonaro do seu lado, pode ser bom. Brincadeira, é isso mesmo. Abraça o Bolsonaro. E o pessoal de São Paulo pensa bem se vocês querem Bolsonaro, né? Porque é isso, é sobre isso. E o Nunes, de fato, como bem pôs ali o Boulos, o Nunes é o Bolsonaro, tá? Ele só tentou limpar. E pensa também por que o Nunes está tentando fugir da imagem do Bolsonaro, apesar de ter o apoio dele, né? Por que ele quer se limpar aí? Qual é o enrosco? Dá para confiar? Vamos lá. Agora sim, ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Recadinho, super rápido. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Como nós já estouramos o tempo, eu vou ser rápida no meu recadinho. Eu queria aproveitar esse momento para convidar você a conhecer a nossa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está levando nossos vídeos, ensaios, react, TV dos anos 90, tudo junto e misturado para falar daquilo que intriga a gente, que dá vontade de saber mais. Nós temos alguns vídeos lá que, eu se fosse você via, mas só se você quiser, hein? O brasileiro fez o melhor jogo de Pokémon, mas a Nintendo não gostou. Esse é um dos meus favoritos, assim, da safra recente. E temos o nosso documentário quase completo sobre os podres do Elon Musk. Eu digo quase completo porque, né, tem capivara bastante para puxar, não cabe tudo num vídeo. Quem sabe vem aí uma sequência desse vídeo. Você pode ir lá e conhecer a nossa TV Cringe Brasil, mas só se você quiser. Chat, a gente volta em instantes para mais assuntos, mais cortes. Vamos lá. Ninguém segura a mão de ninguém, hein?